Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso LPTAB. O assunto de hoje é parágrafo. Vamos lá? Eu sempre acho interessante verificar o significado mesmo da palavra e aconselho todo mundo a procurar um dicionário quando quiser saber o que significa alguma coisa. Então vamos ver o que é um parágrafo de acordo com o dicionário. Parágrafo é a divisão de um texto escrito, indicada pela mudança de linha, cuja função é mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que com o restante do texto. Ou seja, cada parágrafo de uma redação, ele forma um núcleo de informações separado das demais. Muito embora tudo esteja relacionado ao tema da redação que você está escrevendo. Vamos dar uma olhada aqui em um exemplo prático. Vamos supor que seu professor pede a você para fazer uma narração e o tema que ele dá é piquenique. Mesmo que você nunca tenha participado diretamente de um piquenique, você já viu em algum lugar, seja em filmes, seja em histórias, seja contado por alguém, seja em fotos de outra pessoa. Então, quando você ouve o tema piquenique, você traz para o seu cérebro um monte de coisas diferentes relacionadas a isso. Piquenique tem comida, tem pessoas. Piquenique é feito em lugares determinados. E tudo isso está misturado na sua cabeça. Os parágrafos vão servir para separar tudo. Então vamos ver aqui como é que ficaria essa bagunça organizada em parágrafos. Aqui você se lembrou do local em que um piquenique aconteceu, ou você participou, ou alguém te contou, ou você viu em um site, ou em um filme. Enfim, veio esse local à sua mente. E o que é que você pode dizer? Em um belo dia de sol, resolvemos fazer um piquenique. Fomos ao Parque do Cocó, um local com muitas trilhas e área verde bem preservada. Pronto, já descreveu, já falou a respeito do local relacionado ao primeiro tema, ao tema macro, que é piquenique. Outra coisa que sempre vem à nossa mente quando se pensa em piquenique é a comida, né? Então, quando você pensou em comida, você associou ao tema piquenique, mas não havia uma frase montada. Vamos ver como é que ficou esse parágrafo. As pessoas tinham levado vários alimentos para passar o dia no parque e tudo parecia delicioso. Por cima das toalhas estendidas espalhavam-se frutas, bolos e refrescos, que davam a tudo um ar festivo. Pronto, este parágrafo está falando de comida, mas ele está dentro do tema, porque ele trata de comida do piquenique, e você nota que ele está citando o tema, o parágrafo anterior, porque ele fala do local, do parque em que foi feito o piquenique. Outra coisa de que você deve ter se lembrado quando foi falado em piquenique foi das pessoas que comparecem ao piquenique, ou que contaram a história para você, ou que você viu em algum lugar, ou pessoas com quem você foi a um passeio desse. Como é que você poderia ordenar essas ideias? Havia muitas pessoas no parque, principalmente famílias. O ambiente era descontraído
e todos pareciam muito felizes por estar ali, aproveitando aqueles momentos de harmonia. Ficou bacana. E de que maneira você poderia finalizar essa história do seu passeio, do seu piquenique? Juntando todos aqueles elementos. Foi um passeio muito divertido. Todos nós exploramos a região, conversamos bastante com nossos amigos e fizemos novas amizades. Comemos muito bem, tudo estava delicioso e a volta para casa aconteceu em clima de festa, com a promessa de repetirmos a experiência em breve. Aí você se pergunta, mas a redação do Enem é feita dessa maneira também? Olha, a redação do Enem tem a estrutura dissertativa argumentativa. Ela é diferente de uma narração sobre alguma coisa que aconteceu, mas ela é formada por parágrafos. Nesse vídeo de hoje, o que eu quis foi dizer a vocês de que maneira esses parágrafos devem se interligar, mesmo que cada um tenha um foco diferenciado. Na redação do Enem, você vai precisar de uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Nós vamos tratar sobre tudo isso no próximo vídeo neste canal. E não pensem que nós esquecemos a construção do seu repertório sociocultural. A sugestão de hoje vem através do professor Jailson Reis, que é o nosso convidado e vai falar com vocês agora. Vamos ouvir. E aí, pessoal, tudo bem? A minha dica de hoje sobre repertório é o filme O Poço, El Odio. É um filme que está disponível na Netflix. E nesse filme, a gente percebe que ele explora literalmente a verticalidade social vivenciada hoje numa representação de uma prisão vertical. Nessa prisão, cada nível seria uma classe social. Como diz o companheiro de cela do protagonista, Trimagase, ele diz o seguinte: há três tipos de pessoas, as de cima, as de baixo e as que caem, sendo descartada a remota possibilidade da espontânea ascensão. Temas que a gente pode perceber bastante presente, né, no filme é a questão do individualismo, tá? Em que, em teoria, o banquete ele seria suficiente para todos, mas a ostentação e o luxo dos residentes dos níveis superiores, eles impossibilitam essa distribuição justa de recursos, tá? Outro tema bastante presente no filme é a questão da insegurança alimentar, né? Enquanto poucos recebem muito em seus pratos, muitos ficam de estômagos vazios. Então, no filme, as opções são claras. Em níveis, que seriam a representação em classes sociais inferiores, a escolha é comer ou ser comido. É até uma das falas lá do personagem. Questão também da consciência de classe, que a gente percebe que mesmo com o revezamento de níveis, é possível como os prisioneiros não desenvolve uma consciência de classe para ajudar uns aos outros. Afinal, todos passam pelas mesmas privações, um mês ou outro, mas preferem focar nos seus privilégios quando os possuem. É necessária uma reflexão ao mundo de hoje, onde falta união de classe para o combate das mazelas sociais. Ainda também no filme, a gente percebe a questão da intertextualidade com uma das obras literárias mais famosas do mundo, que é Don Quixote de la Mancha. A menção ao livro como objeto escolhido de Goren trata de uma estreita relação entre as tramas das duas obras e seus personagens, né? Gorg, assim como Don Quixote de la Mancha, ele se perde na sua loucura e nas ilusões, mas ele é a figura heróica destinada a salvar a todos.